Oi, esse é um vídeo sobre interações geodinâmicas e principais formas de relevo, ministrado pelo professor Cleiton na disciplina de Geografia e Análise Ambiental no curso de Meio Ambiente, com os integrantes Ana Luísa Rodrigues, Bruna Gomes Lacerda, Bruna Marinho Pinheiro, Chaisla Barbosa e Yasmin Silva Souto. Preservar todos os elementos da natureza é indispensável para a existência de vida no planeta Terra, além de garantir um bom funcionamento de todos os ecossistemas. A biosfera, como todos sabem, ela é constituída por elementos como atmosfera, litosfera, hidrosfera, que produzem espaços naturais que proporcionam um dinamismo completo. E para um bom desenvolvimento natural dos ecossistemas, é necessário que haja uma relação entre solo, sol, água, ar, temperatura e vários outros fatores. Bom, o Sol, por ser a estrela mais próxima do planeta Terra, com distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, e também é responsável por manter todo o sistema solar em sua interação gravitacional, ele faz parte do conjunto de fenômenos que compõem as interações geodinâmicas. E dentre as características dessa estrela, podemos citar a sua composição, que é de 74% hidrogênio, 24% hélio e o restante percentual é formado principalmente por oxigênio, carbono e ferro. Toda a energia produzida pelo Sol é proveniente do processo de fusão nuclear, decorrente das grandes temperaturas de seu núcleo e de sua enorme pressão. A cobertura vegetal nativa de uma determinada região está diretamente ligada às características do clima que abrange o espaço. Dessa forma, algumas espécies vegetais conseguem desenvolver positivamente em condições climáticas de característica úmida, ao contrário das outras que se adaptam a condições mais secas. Um exemplo é: de onde há ocorrência de clima árido e semiárido, as plantas apresentam espinhos no lugar de folhas, como as espécies de cactos. Isso ocorre para diminuir a perda da umidade que acontece com o processo de evapotranspiração. Dessa forma, a água fica armazenada mais tempo no interior do vegetal. E também, assim como o clima influencia na formação da vegetação, essa também pode influenciar no clima de determinados lugares do mundo. Um exemplo disso são florestas tropicais e equatoriais da Amazônia, na América do Sul, floresta do Congo, na África, que são responsáveis por transmitir enormes percentuais de umidade para a atmosfera. Isso ocorre com a transpiração das folhas dos vegetais nas florestas, ou seja, a evapotranspiração. Agora vamos falar sobre o relevo, que corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. Podemos notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, algumas mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas, entre outras feições. Para compreender e analisar de forma como que essas dinâmicas se revelam, foi elaborada uma classificação do relevo terrestre com base em suas características principais, dividindo-se em 4 diferentes formas de relevo: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. As montanhas são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude em comparação com as demais altitudes da superfície terrestre. Quando tidas em conjunto, elas formam cadeias chamadas de cordilheiras, a exemplo da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e da Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Dentre as características gerais das montanhas, podemos citar grandes elevações, relevo acidentado, encostas íngremes, formadas pela ação de placas tectônicas. O planalto é um tipo de relevo caracterizado pela sua superfície relativamente plana, paisagem acidentada, altitudes elevadas, limitada por área rebaixada e formado por processos erosivos, além de fornecer sedimentos para áreas baixas. A planície, como o próprio nome já diz, é um tipo de área plana formada por acúmulos de sedimentos, baixa altitude, pouco acidentado e próximo ao nível do mar. As depressões são áreas rebaixadas que apresentam menores altitudes da superfície terrestre. Quando uma localidade é mais baixa que seu entorno, falamos em depressão
relativa. E quando ela se encontra abaixo do nível do mar, temos a depressão absoluta. O Mar Morto, no Oriente Médio, é a maior depressão absoluta do mundo, ou seja, é a área continental que apresenta as menores altitudes, com cerca de 396 metros abaixo do nível do mar.